Vamos aprender juntos? Eu sou a professora Thelma e a dica de hoje é fração de figura. Mas primeiro, o que é fração, professora? Bem, a definição de fração é um número que representa parte de um inteiro ou de uma quantidade dividida em partes iguais. Lembra que nós trabalhamos isso na sala de aula? Nós vamos retomar o assunto sobre fração com a representação aqui com imagem, certo? Então, eu tenho aqui, vamos imaginar que aqui é uma barra de chocolate. E eu dividi essa barrinha em 5 pedaços. Só que eu não quero comer a barra de chocolate toda, né? Eu vou comer só 2 pedacinhos desse chocolate. Como é que eu vou representar? Lembra que nós vimos que a fração tem o numerador e o denominador? Numerador é a parte que fica em cima e o denominador é a parte que fica embaixo. O denominador é a quantidade de partes que eu dividi a figura. Aqui eu dividi essa barra de chocolate em 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Então, 5 vai ser o denominador. E a parte de cima, que é o numerador, é quantas partes eu tomei a figura. No caso aqui, o chocolate, eu comi só 2 pedaços. 1, 2. Então, 2 é o numerador, 5. 2 é o numerador, 5 é o denominador. 2/5. Essa fração representada pela imagem aqui. Bom, se agora eu sei, e você também sabe, que fração é parte, fração é pedaço. Então, nós vamos agora trabalhar fração de figura. Eu trouxe aqui para vocês 3 figuras. Lembrando, mais uma vez, que essas figuras são figuras planas. Eu tenho o triângulo, eu tenho o pentágono, eu tenho o círculo, né? Você pode estar em casa também fazendo outras figuras. O quadrado, o retângulo, outro círculo para dividir em mais pedacinhos. Também outro triângulo, né? O hexágono. Então, você vai poder pausar o vídeo e fazer umas figuras para estar dividindo também e representar a fração com número. Bem, aqui esse triângulo aqui, eu vou dividir ele em quantos pedaços? Vamos ver aqui. 2, 3, 4 pedacinhos. Eu dividi aqui o triângulo em 4 pedaços. Para me representar com fração, né? Quantos pedaços eu dividi? 4 pedaços. Então, 4 é o denominador porque é o todo da figura. Quantos pedaços ela foi dividida. E eu vou pintar aqui só um pedacinho do triângulo, né? Então, eu tomei uma parte só dessa figura. Eu vou representar pelo número 1. Eu tenho 1/4 dessa imagem aqui. O pentágono, uma dica aqui para dividir o pentágono é você marcar aqui o centro. Aí você vai, ó, rapidinho. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. Eu dividi essa figura aqui, o pentágono, em 5 partes. Eu vou tomar aqui 2 partes só, né? Não. Deixa eu ver, vou tomar mais uma. Então, eu tomei 3 partes dessa figura aqui. 3 partes, né? O numerador é a quantidade de partes que eu tomei, aqui no caso que eu pintei. E o denominador é a quantidade de pedaços que essa figura foi dividida. Aqui no caso, 5 pedacinhos. O meio o círculo, eu posso dividir no meio, né? Eu vou estar tendo um inteiro que eu vou dividir ele no meio. E vou tomar uma parte dele. Então, eu vou representar assim, ó, 1/2. Porque é a metade do inteiro. Mas, professor, e se eu quiser dividir o círculo em 3 pedacinhos? Dá? Vamos ver se dá, né? Uma dica, marca o centro
divide aqui, ó. Ó, que legal, né? Então, aí eu vou tomar uma parte. Quantas partes ele foi dividido? Em 3 partes iguais. E quantas eu tomei? Só uma. Então, ficou 1/3. Mas e se eu quiser tomar mais uma? Aí vai ficar... O que que eu faço? Vamos apagar aqui, vai ficar 2/3. Continuar falando de fração. Nós sabemos o que é fração. Bem, nós já sabemos como representá-la, como é a fração de figura. Agora, nós iremos ver a fração de hora. Mas o que é fração de hora? A definição diz que fração de hora, quando uma hora é dividida em partes iguais, cada período de tempo é chamado de fração de hora, certo? Para a gente entender melhor, nós iremos utilizar aqui o relógio analógico. Eu vou começar com uma fração muito comum, que é a metade da hora. Então, se o relógio, 1 hora, é 60 minutos, então a metade é 30 minutos, né? Então, eu peguei os 60 minutos e dividi em 2 partes. Aí, eu tenho, né? Meia hora, certo? Então, eu vou tomar uma parte dessa. Então, eu tenho meia hora. 30 minutos é igual a... O denominador, quantas partes eu dividi a hora, que foi em 2 partes. E o numerador, quantas partes eu tomei, que foi uma parte. Então, 30 minutos é 1/2 da hora. Mas e se eu quiser fazer... Se eu quiser saber quanto que é 1/4 dessa hora, o que é que eu vou fazer? 1/4, quando a gente fala quarto, quer dizer 4 partes. Eu vou pegar essa hora, dividir aqui metade. Eu tenho 4 partes, né? Tenho 4 partes. E eu vou tomar só uma parte dessa hora. Eu tenho 1/4. Então, quantos minutos é 1/4 dessa hora? 5, 10, 15. Então, é 15 minutos. Mas e se eu quiser tomar mais uma parte desse quarto? Digamos, eu vou tomar mais uma parte. Eu tenho o quê? Eu tomei aqui 2 partes desse quarto. Eu tenho 5, 10, 15, 20, 25, 30. Eu tenho 30 minutos. Se vocês perceberem, 1/2 vai ser a mesma quantidade de 2 quartos, né?